Olá pessoal, o meu nome é Rafael Vinícius e eu tenho uma playlist no YouTube sobre ansiedade. Eu nasci em 1984, então a minha geração era acostumado com algumas coisas que foi a transição entre a geração dos meus pais, que estavam começando a ver a televisão, tinha acesso ao rádio e à televisão depois de adolescente, e nós já tivemos acesso já na infância. Então nós fomos os primeiros a terem televisão, praticamente uma geração inteira vendo televisão. E é interessante porque, assim, eu não vou comentar disso exatamente nesse vídeo sobre os programas de televisão da minha época, porque tem uns muito interessantes, muito legal, e alguns mais audaciosos até do que os que podem, né, os que permitem passar hoje. Porque as apresentadoras antigamente, gente, elas apresentavam de maiô e de bota. E hoje já não pode. Hoje é de cabelo azul e tupete. E antigamente, a gente falava assim, vai tomar no cu. O palavrão da nossa geração. É o vai tomar no cu, com o dedinho, né? Inclusive meu dedo, gente, ele é torto, olha só. Ele parece um dinossaurozinho, tá vendo? Porque foi um problema que teve de acidente. Aí cortou o tendão aqui e ele ficou assim, parecendo um dinossaurozinho. Então meu vai tomar no cu, ele é mais torto. Bobagem. A geração mais nova, que é, por exemplo, uma geração que nasceu na década depois de 90, 2000, somente depois de 2000, né? É uma geração do foda-se. Que na verdade vai tomar no cu e foda-se é uma coisa bem parecida, né? Dependendo para quem vai tomar e para quem gosta. E hoje todo mundo não tem mais preconceito, às vezes não é nem mais palavrão, é até uma apologia, né? De alguma coisa que a pessoa gosta e tá tudo bem, tá tudo bem. Mas tem uma diferença muito significativa. E eu vou falar qual que é uma interpretação do meu ponto de vista, que também não está muito bem elaborado. Eu estou gravando esse vídeo até mais para poder ter essas ideias e falar em relação a esses dois palavrões que definem duas gerações. A minha, de 80 até 90, e a depois de 2000, que são os millennials e o baby boom, né? Então, o vai tomar no cu, você queria literalmente que a pessoa se ferrasse. Você queria que a pessoa fosse tipo assim, sabe, tipo assim, me deixa, sabe assim, é uma coisa meio que um ato revoltado, vamos dizer assim, sabe? E tem a ver com a pessoa também se sentir ofendida, né, em relação a alguma coisa ou criticada. O foda-se é de um egoísmo maior, ao meu entender. O foda-se é tipo assim, eu não ligo com o que você acha, eu tô nem aí, sabe? Uma coisa assim, mais egoísta. Então, através de dois palavrão, é interessante a gente observar duas gerações. Uma que às vezes se sentem mais ofendida com algumas coisas e ela, tipo, tem até um palavrão que às vezes seja um pouco mais egoísta do que outra que às vezes era mais submetida a alguns outros patamares e algumas outras realidades, inclusive de programas infantis, inclusive de palavrões, que parecia que a gente estava sozinho. É difícil fazer essa comparação, né? Mas uma sutil diferença entre gerações, onde o doutor Ribeiro, não, Augusto Cury,
fala a respeito da geração que é pescoço de galinha. Não sei se vocês já falaram nesse sentido. Onde que é assim, fala que, por exemplo, no caso do meu pai, que é da geração de 60, 60, mais ou menos isso mesmo, 50, 60. Na época, os casais, quando meu pai nasceu, tinha muitos filhos, né? Então, geralmente o pedaço de frango, quando ia se dividir no almoço, os pais ficavam com o peito, né, as coxas, e os filhos ficavam com o pescoço de galinha, vamos dizer assim. Que é parte que tem menos carne, né, do frango, da galinha, no caso. E depois, quando esses filhos que comiam pescoço de galinha cresceram, eles deram para os seus filhos os peitos e as coxas, que são as partes melhores, e continuaram comendo pescoço de galinha, né? Então, uma coisa nesse sentido, sabe? Uma geração que às vezes tem um determinado tipo de pensamento, e eles às vezes não quando puderam, não comeram, claro que comeram, né, peito e coxa, mas assim, continuaram gostando de peito, de pescoço de galinha, porque foram aprendidos assim. E nós fomos aprendidos, ensinados, né? Nós fomos aprendidos como assim que foi preso, né? Nós fomos ensinados, então nós aprendemos que nós deveríamos ser um bom trabalhador, nós deveríamos ser um bom funcionário, nós deveríamos ser um bom empregado. E nós padronizamos as nossas condutas a isso. É claro que alguns fizeram algumas empresas, outros trabalharam em outras coisas, mas, enfim, um bom profissional. Na geração, por exemplo, da minha irmã, já é estimulado a ser bom e esperto. E fazer, às vezes, você mesmo, entendeu? É a geração do YouTube, né? da internet, que faça você mesmo, você consegue. É diferente o pensamento e é diferente os xingamentos, porque é diferente a emoção que a gente expressa em relação ao mundo, porque a cultura e a padronização da realidade perante os outros adultos, né, faz a gente ter um tipo de padrão de pensamento de merecimento. Quando a gente descobre na nossa verdadeira essência que a gente merece ser próspero e harmônico e ter paz de espírito, tudo que envolve as buscas de autoconhecimento da maioria das pessoas é em relação a buscar a paz de espírito, diminuir os conflitos, né? E não é não passar por problemas. Estou vendo a Record aqui, só mostra coisa de violência, né, gente? Não é não passar. Tem hora que a gente fala as coisas mais pra gente mesmo. Porque eu sou um dos que fala assim, desconfie de tudo que é imperativo em verbo, né? Beba Coca-Cola, faça isso, faça aquilo. Então, tudo que é alguma coisa mandada, eu penso duas vezes antes de, às vezes, saber qual é a intenção da pessoa que está querendo que eu faça aquilo, né? Então, a gente tem que já ir até consciente das coisas. Mas a questão é, nós temos, às vezes, acesso a essa quantidade de informação que os meninos também têm hoje. Mas a gente tem um cérebro mais primitivo, poucos anos, vamos dizer assim, pouca coisa, mas é de um padrão, nem que é o cérebro, talvez não é orgânico, mas é de um padrão mais conservador. E de repente acontece uma quantidade de informação que a gente não era acostumado, porque a gente foi essa transição da televisão, né, da 40 anos aí, quem tem isso é mais ou menos essa transição de televisão e tudo. Então,
a gente se conhecer é a coisa mais importante que eu acho que a gente pode fazer na nossa vida. Tem muita gente que conhece, tipo assim, muito sobre alguma coisa, estuda às vezes algum tema, né? Diversos temas, seja ciência, seja artista, música, e às vezes a gente não se conhece. E se conhecer faz parte de uma descoberta e de você entender, por exemplo, como que você, em que tipo de cultura você vive. E a gente vive, todos nós, todos, numa cultura que prega o medo e o ódio. E são dois sentimentos que a gente não se relaciona muito bem, que causa muita agitação. E essa agitação ela pode derramar em violência, tanto verbal, quanto física, quanto intelectual, que é já interno, quanto emocional, que essa violência, seja ela cometida ou não, eu tô com um repertório emocional de neurônios e de hormônios pronta para aquilo acontecer. Então esses hormônios ficaram tóxicos dentro do meu corpo, causando às vezes mal para algum órgão específico, esse tipo de coisa. Todos nós, essas gerações, que eu comecei a falar através de um xingamento, foi com uma comparação boba, mas assim, para a gente perceber que até o xingamento é diferente, né? Como que as pessoas pensam. E todos nós estamos submetidos a essas tensões desse mundo cotidiano. Ninguém, gente, imaginou viver uma pandemia. Nem meus pais, nem meus avós, nem eu, nem ninguém. E a gente está vivendo isso. Isso aumenta, principalmente para quem tem ansiedade ou depressão, aumenta muito esses sintomas. Mas também aumenta alguns sintomas. Por exemplo, essa questão da gente ficar tenso, de hormônios de estresse, de hormônios de conflitos emocionais, né? E o que a gente busca? A paz de espírito. A paz é o quê? A ausência de conflitos. A paz, a gente não tem que brigar para ela acontecer. Por isso que eu não sou muito favorável a alguns movimentos que engajam em luta para conseguir paz. Uma outra questão disso aí. Mas para o vídeo também não ficar muito grande, todos nós, milênios e outros, temos que achar a nossa jornada de autoconhecimento para se descobrir e encontrar a paz. Todos nós, seja ele feito para ser sucesso. Nossa geração, por exemplo, foi conduzida para ter sucesso a qualquer preço, ao preço mesmo da felicidade, e não foi para ser feliz. Nós não fomos padronizados para isso. E essa busca deixou o povo muito acelerado, muito agitado, com muitos problemas de ansiedade, de doença, de várias coisas. E a gente não foi nem exercido o direito de saber o que é paz. As gerações mais novas já têm esse propósito, sabe? Já começam fazendo meditação, elas já são estimuladas a terem um lugar confortável e acolhedor dentro delas, de paz, que elas podem simplesmente parar da tensão e entrar nesse lugar ilusório, mas que funciona, porque a gente não teve esse lugar para entrar. A gente não foi mostrado isso nas nossas infâncias, porque nem se precisava, não era... Essa quantidade de informação não era tão forte, né? Foi depois da internet. E é isso. Nessa busca eu tô com vocês, porque realmente eu falo não como um especialista, como uma pessoa que já concluiu alguma maturidade nisso. Pelo contrário, eu acho que eu sou um menino, moleque, que ainda estou buscando chegar e desenvolver
um melhor relacionamento comigo mesmo e com o mundo, de uma maneira que eu não sofra, que não sinta tantas dores físicas, emocionais, intelectuais, morais e éticas, e que seja uma pessoa mais harmônica com o mundo e tenha paz. Mas eu estou brigando contra a minha própria natureza, não, mas contra a minha própria formação cultural, talvez, entendeu? Porque minha natureza é que fala mais forte ainda, porque a minha natureza é o espírito. E o espírito, ele não tem essa polaridade das emoções que a gente tem, né? O espírito tem paz, eu estou brigando pela paz. Um abraço para vocês, vamos todos encarar a paz, não brigar pela paz, mas tentar ficar sossegado para a paz vir. Um abraço.